quarto bimestre, sétima aula. Campo magnético e corrente elétrica. Relação entre corrente elétrica e campo magnético. No capítulo anterior, estudamos que há uma relação muito estreita entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Essa relação é dada pela carga elétrica. Enquanto para a origem do campo elétrico há a necessidade da existência de uma carga elétrica, para que haja campo magnético é preciso que essa carga elétrica esteja em movimento. A descoberta da relação entre a eletricidade e o magnetismo deve-se ao físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ele foi o primeiro a sistematizar e divulgar efeitos magnéticos em correntes elétricas. No entanto, no começo do século XIX, os estudos sobre os efeitos elétricos e magnéticos estavam a todo vapor e vários cientistas dessa época se dedicaram a esses estudos. Em 1819, Ørsted observou que uma agulha magnética livre, orientada na direção norte-sul, muda de direção quando se aproxima de um fio condutor pelo qual passa uma corrente elétrica. Veja as situações a seguir. Primeiro, quando o fio não é percorrido pela corrente elétrica, a agulha se mantém na direção norte-sul. Bússola sob um fio de circuito elétrico com chave aberta, sem passagem de corrente elétrica. A agulha da bússola se encontra paralela ao fio, isto é, na mesma direção do fio. Na sequência, representação ilustrativa da imagem. 2. Quando o fio passa a ser percorrido pela corrente elétrica, a agulha sofre um desvio e tende a buscar a posição perpendicular ao fio. Bússola sob um fio de circuito elétrico com chave fechada, com passagem de corrente elétrica. A agulha da bússola apresenta um desvio em relação à direção do fio. Terceiro, quando o fio deixa de ser percorrido pela corrente elétrica, a agulha tende a voltar à direção norte-sul. Bússola sob um fio de circuito elétrico com chave aberta, sem passagem de corrente elétrica. A agulha da bússola volta à posição inicial, ou seja, encontra-se paralela ao fio. Como já era sabido que uma agulha magnética interage com campos magnéticos, Ørsted chegou à conclusão de que a corrente elétrica ao percorrer o fio é fonte de um campo magnético no espaço ao seu redor. Esse campo foi o agente que provocou o desvio da agulha magnética. Assim, a carga elétrica em movimento gera campo magnético. A partir disso, as áreas de eletricidade e magnetismo passaram a ser estudadas indistintamente, dando origem a um conjunto de conceitos no ramo da física, que recebeu o nome de eletromagnetismo. Os fenômenos elétricos e magnéticos passaram a ser entendidos como tendo a mesma origem, a carga elétrica. Vamos destacar 3 situações em que o campo magnético é gerado pela corrente elétrica que percorre um fio condutor, em um fio retilíneo, em uma espira circular e em um solenoide. Campo magnético de um condutor retilíneo, lei de Ampère.
Com a divulgação da relação entre eletricidade e magnetismo, feita por Ørsted, vários cientistas passaram a estudar a natureza do campo magnético, devido à existência da corrente elétrica. André-Marie Ampère, 1775-1836, foi um desses cientistas. Ele passou a investigar as características do campo magnético gerado ao redor de um fio retilíneo portador de corrente elétrica. A seguir, veremos as características descobertas por Ampère do campo magnético gerado por uma corrente elétrica que passa por um fio condutor retilíneo. Na fotografia ao lado, o fio é portador de corrente elétrica e está posicionado perpendicularmente ao plano que contém a limalha de ferro. Observando a imagem, é possível inferir a configuração das linhas de campo a partir da disposição das limalhas de ferro. Nela é possível observar que as limalhas de ferro, principalmente próximas do fio, se orientam na forma de circunferências concêntricas ao fio. Com base no experimento, que também poderia ser feito com bússolas em torno do fio para a observação da orientação das agulhas, podemos representar as linhas de campo e os vetores campo magnético como na figura ao lado. Note que para cada ponto do plano há uma orientação diferente para o vetor campo magnético. Para determinar graficamente a direção e o sentido desses vetores, usamos como artifício a regra da mão direita. Nessa regra, o polegar aponta para o sentido da corrente elétrica no fio, enquanto os demais dedos da mão giram para envolver o fio, dando a direção e o sentido do vetor campo gerado em cada ponto. Para indicarmos os vetores que se encontram fora do plano da folha, utilizamos dois símbolos particulares para representar a direção e o sentido do campo magnético. Observe o esquema abaixo, no qual representamos com uma folha de papel o plano perpendicular ao plano da linha de campo. À esquerda, figura 1, representação de dois planos perpendiculares entre si. O plano do papel que contém o fio vertical percorrido pela corrente elétrica e o plano horizontal, onde se encontra uma das linhas de campo magnético E. E tangente a essa linha estão representados dois vetores antiparalelos do campo magnético. Figura 2. Vista frontal do plano vertical, onde se encontra o fio condutor, pelo qual passa a corrente elétrica com sentido de baixo para cima, e a representação dos dois vetores campo magnético, perpendiculares a esse plano. Representação da direção e do sentido da corrente elétrica dada pela regra da mão direita em um fio retilíneo portador de corrente. Quando o vetor magnético estiver orientado no sentido de sair do plano do papel, com relação ao observador, o símbolo usado será
Se o vetor campo magnético estiver orientado para entrar no plano do papel, com relação ao observador, o símbolo usado será a intensidade B do campo magnético no ponto P, gerado pela corrente elétrica I, que percorre um fio retilíneo, é determinado pela expressão B igual a μ vezes I sobre 2πr, em que R é a distância que separa o ponto P do fio condutor, I é a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio, e μ é a permeabilidade magnética do meio. Essa constante quantifica a influência do meio onde se encontra o campo magnético. Para o vácuo, a permeabilidade magnética é μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tm sobre A. Note que a intensidade é inversamente proporcional à distância do ponto ao fio. Isto é, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo. Na figura à esquerda, representação de fio retilíneo percorrido por corrente elétrica I e o vetor campo magnético B gerado no ponto P, localizado a uma distância R do fio. Exercícios resolvidos. Exercício número 1. Determinada corrente elétrica I percorre um fio retilíneo e longo, conforme os dois casos mostrados ao lado. Represente o campo magnético gerado no ponto O em cada caso. Usando a regra da mão direita, temos as seguintes representações. Para o caso A, o vetor campo magnético está saindo do plano da folha. Para o caso B, o vetor campo magnético está entrando no plano da folha. Exercício de número 2. Uma corrente elétrica de intensidade I igual a 3 amperes percorre um fio retilíneo e longo, conforme a representação ao lado. Considere que o fio está imerso no vácuo. Item A. Represente o vetor campo magnético gerado no ponto O, distante 12 centímetros do fio condutor. Vamos resolver o item A. São dados no problema o raio, que é a distância do fio condutor ao ponto O, 12 centímetros. Vamos converter para metro e encontramos 12 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Usando a regra da mão direita, temos o vetor campo magnético B saindo na direção perpendicular ao plano da folha. Item B. Determine a intensidade desse campo no ponto O, sabendo que μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tm sobre A. Resolução do item B. A intensidade é B igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Substituindo letras por número, temos B é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente 3 amperes sobre 2π vezes o R, que é 12 vezes 10 a menos 2 metro. Fazendo essa conta, encontramos
a intensidade do campo elétrico no ponto O. B é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 T, Tesla. Exercício de número 3. Em um aparelho elétrico, há um fio retilíneo no qual se propaga uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Determine a intensidade do campo magnético B num ponto M que dista 60 centímetros do fio. Considere que o sistema está imerso no vácuo. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tm sobre A. Resolução. Para um fio retilíneo, o campo magnético é dado por B igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Portanto, substituindo letras por número, B é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é 3 amperes, sobre 2π vezes R, 0,60 metros. É os 60 centímetros convertidos para metro. Fazendo essa conta, encontramos o campo magnético a uma distância 60 centímetros do fio. B é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 T. Esse T é de Tesla.